Você já experimentou de perto os milagres de Deus? Nossa convidada, pastora Ezinete Rodrigues, já experimentou os milagres que Deus pode operar. E agora ela vai compartilhar um pouco desses milagres com a gente e, claro, vai falar desse dia tão importante que comemoramos amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher. Hoje, Ezinete inspira mulheres do mundo inteiro com seu testemunho de vida. Vamos conhecer detalhes dessa história cheia de vitórias sobrenaturais. Pastora Ezinete Rodrigues, boa noite e bem-vinda ao programa. Boa noite, que alegria estar aqui nesse programa tão inspirador. Aliás, eu ouvi coisas maravilhosas aqui. Mas verdadeiras, Deus, verdadeiras, maravilhosas. Mas é bom te receber, viu? Fazia alegria tempo que a gente não se via, né? Com certeza. Muitas viagens, muita correria, mas está ótimo, servindo ao Senhor. Vamos falar um pouquinho da sua vida, contar um pouquinho da sua história, porque eu imagino que muita gente conhece a sua história, mas muita gente que está assistindo o programa hoje não conhece a sua história. E é bom relembrar, né? É bom. Sempre lembrar, isso faz tão bom para nós. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico, numa família muito estruturada, mas, porém, às vezes, mesmo com toda a estrutura, em algum momento da nossa vida, pode acontecer algo que a gente depende totalmente de Deus. E essa é a minha história. Com 14 anos eu entreguei a minha vida para Jesus e apaixonada. Pensa numa pessoa apaixonada por esse Jesus que morreu na cruz por nós. E quando eu estava no auge, me preparando para missões, sempre sonhei em ser missionária, eu fui acometida por uma enfermidade. E essa enfermidade, na verdade, eu sempre brinco que se fosse hoje, chamaria virose, que tudo é virose. Mas na época eu peguei uma gripe muito forte e 2 semanas não melhorava, sabe aquele chá da vovó, um monte de coisa, tomava e nada me melhorou. E aí a febre muito alta, eu fui cometida pelo colite, a infecção, uma inflamação no intestino. Essa inflamação, ela atingiu todo o meu organismo. 15 dias depois eu estava dentro do hospital, mal, com anemia, e começou ali uma série de exames para ver como poderia tratar. Então, depois de uma videolaparoscopia, então contactou que foi tão rápido, que coisas de 2 meses, eu estava com aderências muito fortes. Todos os meus órgãos estavam ligados um no outro, porque a aderência, ela junta como uma pele, ela vai ligando os órgãos, vai colando. Isso eu tinha dores terríveis. E os médicos disseram para os meus pais que precisava me operar. Abrir, não é como hoje, tão fácil as coisas, né? Mas abrir toda, né? E para tirar meus órgãos, lavar e colocar de novo. Só que a fraqueza orgânica e a anemia não permitiu fazer aquilo. Então eles disseram, olha, se ela não operar, ela vai morrer. E se ela operar como ela está, ela corre um risco muito grande de não suportar a cirurgia. Enfim, eu sempre digo algo. Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. Verdade. E os planos dele jamais são frustrados. Ele tinha um propósito na minha vida. Eu nasci com um propósito, como todos nós. Mas é tão importante quando você entende isso, você começa a buscar o propósito de Deus. E depois de 3 anos, essa brincadeira durou 3 anos e meio. Eu passei por 3 comas. O último, a minha família, eu fui levada, eu morava em Montes Claros, eu fui levada para São Paulo, para a casa da minha família, e lá 2 anos e meio de tratamento, e no último coma o médico chamou a família e disse, olha, tudo nela já parou, pode reunir a família. Minha família viajou de vários lugares para São Paulo, Santo André, e eu falo que hoje eu sei até onde eu ia ser enterrada, qual cemitério eu seria enterrada. Mas 1 semana antes desse último coma, o que aconteceu? Eu recebi uma palavra de Deus. Uma pessoa, uma irmã, serva de Deus, foi me visitar. Eu não andava sozinha, eu não tomava banho sozinho, pesava 48 quilos. Era terrível, porque o quadro foi agravando de tal maneira, meus pulmões, o cérebro, 2 vezes com o cérebro parado, a oxigenação era muito baixa, então isso me levava a desmaiar. Mas eu sempre dizia, Deus estava no controle.
e eu ouvi uma palavra de Deus. Essa irmã disse, o Senhor usou e disse, olha, você ainda passará pelo vale da sombra da morte, mas eu passarei contigo, e as nações me conhecerão através de ti. Que isso. Essa foi a última palavra de tantas coisas. Mas a palavra do médico é de que não havia mais esperança. Isso uma semana antes desse coma. Eu recebi essa palavra, eu não entendia muito bem, eu era do meio bem tradicional, eu não entendia que Deus falava essas coisas, mas eu recebi essa palavra e ela nunca saiu do meu coração. Uma semana depois... depois... quem te conhece sabe que ela se cumpriu literalmente, né? Totalmente. Glória a Deus por isso. Porque o que você tem viajado esse mundo, hein? Ai, acabei de chegar da Nova Zelândia, né? Ali bem pertinho. E então, uma semana depois, eu fui levada para o hospital pela ambulância, muito mal, problema respiratório. E aí chegou essa história. Mas no dia que a minha família já estava em São Paulo, todo mundo aguardando aquele último suspiro, eu fui visitada pelo Senhor Jesus. Eu digo, quem está em coma, é como se você estivesse num sono profundo e um sonho. E você percebeu o que acontecia ao seu redor? Não, eu só sei do episódio. Não tinha consciência de nada? Não, eu não sei Porque eu já nada. ouvi alguns casos em que a pessoa em coma ouvia o que as pessoas falavam. Não, eu não sei absolutamente o seu era coma profundo? De nada, eu só sei do que me contaram depois. Mas esse momento, sim, esse momento é como se eu estivesse sonhando e aquela mão muito grande, eu não vi pessoa, vi a mão, tocou primeiro nas minhas costas e disse assim, eu sou a vida, eu te dou vida. Tocou no meu peito e disse, eu sou a vida, eu te dou vida. Eu não lembro disso, mas eles contaram que eu comecei a gritar e a pedir água. Isso foi o que eu fiz, pedir água, mexer nos aparelhos. Enfim, 3 dias depois, eu estava em casa para a glória do Senhor. Sem absolutamente nada? Não, eu estava fraca, debilitada. Sim, mas... Eu fui aprender a andar, porque eu não andava sozinha mais. Eu fui aprender a respirar, porque eu não falava uma frase inteira. Tamanho eram os meus problemas. E aí começou um grande processo dos médicos, né, de vários exames, para ver como estava o meu organismo depois de todo aquele episódio, como é que estava a aderência, como é que estava meu pulmão era totalmente tomado, eu tive água na preula, oxigenação do cérebro. E eu comecei esses exames e levaram quase 3 meses. Um dia os médicos marcaram uma reunião com os meus pais. Eu me lembro, uma mesa redonda, nós sentamos e eu pensei, o que será que eles vão falar de novo? Depois de tanto tempo. Eles pegaram 2 pacotes de exame e disseram, esse aqui é da Isenete, que a gente conhece. Esse não é dela. Isso aqui é milagre. E eles mostraram que eu não tinha mais aderência. Eu não fiz a cirurgia. Todos os meus órgãos estavam perfeitamente nos lugares. O meu pulmão estava perfeito. A oxigenação do cérebro, perfeito. Eu estava toda refeita pelas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. E ainda tem gente que diz que não acredita em milagre. Ai, como não? Eu sou um milagre. Eu tenho um livro escrito, né? Podia ter trago, nem me lembrei. Uma vida de milagres. Mas tem um segredo em tudo isso. Quando eu passei por todo esse episódio de voltar a viver novamente, porque a minha vida parou, tudo parou, eu fiz uma entrega a Deus. Eu entreguei a minha vida para Deus. Tem muitas pessoas que recebem tantas bênçãos de Deus, não vou dizer milagres, vamos dizer bênçãos de Deus, ou mesmo grandes milagres, esquece. Lembra-se, ai Deus, muito obrigado, mas a única forma que o ser humano tem para agradecer a Deus pelo que Ele fez é você devolvendo a sua vida para Ele. Eu não ia viver, tudo estava preparado para me enterrar, eu seria hoje uma lembrança familiar. Então, se Deus me deu a oportunidade de viver, eu devolvi a minha vida para Ele. E comecei a buscar a Deus de uma forma diferente, intensa, guardando aquela palavra. Como, Deus, as nações vão me conhecer? De que maneira? Comecei a me preparar, me colocar, buscar a Deus com a leitura da palavra. Eu louvo a Deus pelas velhinhas que já estão com o Senhor. Elas tinham um culto terça e quinta pela manhã. E eram várias denominações juntas, sabe aquelas irmãzinhas de oração, do fogo? E eu me achei bem no meio delas. Então, toda terça e quinta eu estava lá. Elas
terminavam ao meio-dia a oração, era das 8 ao meio-dia. Elas me colocavam na roda, colocavam a mão sobre a minha cabeça e profetizavam sobre a minha vida. E eu me lembro de uma delas falar assim: filha, quando você entrou aqui hoje, só passa avião aqui dentro dessa sala, que tem nomes de que eu entendo, mas muitos nomes eu nem sei que língua é aquela. Olha, Deus vai te levar para o mundo inteiro. E confirmando a palavra que você tinha recebido antes. E ela dizia assim: mas tem um detalhe, isso se você for fiel. Se você não abandonar a presença de Deus. Eu nunca esqueci disso. Ela disse: tem muitas pessoas na igreja que abandonaram a presença de Deus. Só está na igreja, mas não tem vida com Ele, não tem intimidade com Ele. Cresce na sua intimidade com Ele, para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer. E ela disse algo: lembra de Jesus? Jesus veio ao mundo com propósito e Ele cumpriu. E hoje nós estamos aqui por causa de Jesus. E Jesus quer usar você para continuar aquilo que Ele fez na terra. Então são coisas vivas dentro de mim. E eu comecei a buscar o Senhor, a me dedicar à obra do Senhor. Estudei, terminei meus estudos, mas sempre focada. Deus, eu quero impactar vidas através daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero ganhar vidas para o Senhor. E glória a Deus, os anos se passaram, eu te entrego o meu casamento, eu cheguei a ser noiva e eu entendi e falei: não é isso que eu quero para mim, eu quero a vida com Deus, porque como é que eu vou ser esposa? Como é que eu vou ser mãe? Se eu vou andar o mundo inteiro, não vai combinar. Terminei o noivado, fiquei um período. E um dia Deus falou comigo: eu vou te dar um companheiro. Eu vou te dar um companheiro que vai cuidar de você. No natural, a mulher cuida do homem, mas para você vai ser o contrário. E eu falei: não, Deus, não quero casar, eu quero... Deus disse: eu vou te dar filhos. E o Senhor me deu um esposo que não tem explicação. Eu não tenho como explicar. Eu não tenho como, eu falo, eu não sou modelo, no sentido de como você deve fazer isso, aquilo, não que eu deixe de fazer, mas não como eu gostaria ou como eu deveria. Mas eu tenho um homem segundo o coração de Deus, que me envia aonde eu vou. Ele não gosta de viajar, ele gosta de ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando das coisas, companheiro, amigo, pai. Nós somos amigos, servo de Deus, homem que serve ao Senhor. E ele fala para mim: é um sacrifício ficar e é um sacrifício para você ir. Mas esse é a nossa condição para viver bem e cumprir o que Deus tem para nós. E essa palavra tem se cumprido literalmente. Fielmente na minha vida. E Deus me falou: o homem que eu vou te dar, ele vai cuidar de você, ele vai te esperar chegar. Isso Deus falou comigo. E dentro de um arrebatamento, Ele me falou muitas coisas, muitas coisas. Eu fiquei, era uma meia-noite, quando eu fui arrebatada. Eu só voltei no outro dia. E muitas coisas. E eu quero glorificar a Deus aqui publicamente, porque Ele tem se cumprido, Ele tem sido fiel. E tem me dado graça, força, para eu cumprir aquilo que Ele me falou. E uma das coisas seria que Ele me levaria para um lugar alto, para um monte, onde eu ia receber as pessoas para serem curadas e restauradas. E eu tenho vivido isso na Estância Paraíso, para a glória do Senhor. Vamos aproveitar que a gente tem mais 2 minutos. Vamos falar um pouquinho da Estância Paraíso. Sim. Do trabalho que ela faz, naturalmente, sob a sua coordenação. Sim. É um lugar de cura, de restauração, de transformação. Às vezes as pessoas pensam: só vai lá quem está mal. Pelo contrário, eu digo que quem vai lá é quem quer Deus. Não importa como. Se eu estou muito bem, se eu estou mal, se eu estou doente da alma, se eu perdi alguém, se meu casamento vai mal, você vai lá. E Deus trata de uma forma sobrenatural. O Brasil, o mundo, tem ido à Estância Paraíso para restaurar a sua vida, para se encher mais de Deus, para ser curado na alma, no corpo e no espírito, para a glória do Senhor. Aliás, recentemente passaram por lá 2 pessoas, 2 figuras públicas muito conhecidas no meio artístico, né? Sim. Que você recebeu lá. Sim. Para um período também de
de tratamento, né? De restauração, né? De se converter, de entregar a vida para Jesus, sim. E que foi notícia no Brasil inteiro, no Brasil né? Inteiro, no mundo inteiro. E aí, como é que vocês fizeram para mudar o nome do moço? Nós mudamos. Wesley Salvação. Wesley Salvação. Hoje tem célula na casa dele, apesar dos contratos que ele ainda tem. Tem célula. Olha, a família dele toda já se entregou para Jesus. E quem recentemente esteve lá também foi o Naldo, não é isso? Naldo. Deus fez uma bênção. Mas ele era filho de crente, né? A mãe que dobrava o joelho. Deus restaurou, tem restaurado a vida dele, o casamento dele. Deus tem feito maravilhas. Porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Restaurar vidas. Por isso que chama Restaurando Vidas. Eu nasci para isso. Maravilha! Eu queria ter mais umas 2 horas aqui para a gente conversar, porque eu falei que não ia ter dificuldade de fazer esse programa. Você viu? Não precisou me fazer muita pergunta. Não, o programa bom é assim. Mas a gente vai voltar aqui para falar sobre a Ação Brasil. Não, mas vamos falar de uma vez, rapidamente, de 20 a 22 de abril. Vai acontecer um ajuntamento em Brasília. Isso é muito importante. Nós vamos trazer pessoas. Todo o Brasil está convidado para estar ali. Não é festa, não é evento, é um ajuntamento de clamor, de oração. Jeremias 33:3. Clama a mim que eu vou te responder. O Brasil precisa de algo melhor. Ano de eleição. Quem vai ser? 20 a 22 de abril. Começa dia 20 e ininterruptamente vai até às 18 horas do dia 22. No Mané Garrincha. Oração incessante. Oração, adoração, intercessão. Nós vamos ler a Bíblia 7 vezes nesses dias. E quem quiser participar do Brasil inteiro, quem está assistindo a gente agora espalhado pelo Brasil, como é que faz? Tem uma forma de fazer um contato, Zinete? Tem. Como é que tem faz? Tem o nosso site, o site é Ação Brasil, oraçãoaçãobrasil.com.br. Oração Ação Brasil, tudo junto. .com.br. Entrou ali, tem todas as informações. Tem todas as informações, inclusive para fazer inscrição. Não é pago, mas você precisa de inscrição, porque nós vamos continuar depois orando pelo Brasil, pelos deputados, senadores, governadores, presidentes. Nós vamos trazer a glória de Deus para o nosso Brasil. Maravilha. E você não pode ficar de fora. Tamo junto, viu? Tamo junto. E vamos falar mais disso aqui mais à frente. Com certeza. Vamos chamar aqui para esse grande evento. Obrigado a você por ter vindo. Mas peraí que tem uma surpresinha para você aí. Ah, é? Aqui, eu pensei que a surpresa não é tão surpresa mais, mas você representando a todas as mulheres, não é? No Dia Internacional, que é amanhã, te dando essas flores aqui, estamos presenteando a todas elas. Meu Deus, gente, que coisa mais linda. Olha, então eu ofereço para vocês também, mulher, e digo, ó, lembre do seu valor. Você é valorosa, você é poderosa. Deus conta com você para mudar o nosso Brasil e para cuidar das nossas famílias. Amém. Deus te abençoe. Faz favor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.